Você chamou Marina de compra barata, Helena, mas esqueceu que a mulher que mandou tirar o vestido carregava a verdade que podia destruir sua família. E agora a esposa que vocês humilharam vai expor cada crime escondido nessa mansão. Tire esse vestido antes que alguém importante ache que você pertence a esta casa. A voz de Helena Vasconcelos cortou o silêncio do corredor como uma lâmina. Marina Duarte estava parada diante da porta do quarto nupcial, ainda com o vestido branco simples que uma costureira do bairro ajustara às pressas. Não havia festa esperando por ela, nem flores, nem risos sinceros. Havia apenas mármore frio, retratos de uma família que a olhava das paredes como se ela fosse uma invasora e uma sogra que acabara de chamá-la de compra barata diante dos empregados. Marina não respondeu. Tinha aprendido que, quando a pobreza falava alto demais, os ricos fingiam ouvir apenas ruído. Ela se casara por necessidade, para salvar a casa da mãe doente, para impedir que cobradores arrancassem o pouco que restava da sua vida. Seu marido, Rafael, era apenas um motorista discreto, um homem simples que também parecia preso àquela família. Mas naquela noite, quando ela entrou no quarto, esperando encontrar o mesmo homem calado e humilde do altar, viu seguranças alinhados, um terno caríssimo sobre a poltrona, documentos confidenciais espalhados na mesa e uma manchete aberta no tablet. Rafael Monteiro Vasconcelos reassume secretamente o controle do maior conglomerado da cidade. O homem simples levantou os olhos. E Marina entendeu que o casamento inteiro era uma mentira. O vestido de noiva de Marina não tinha brilho suficiente para esconder o cansaço em seus olhos. O tecido branco comprado de segunda mão e ajustado em uma noite sem sono parecia bonito apenas quando visto de longe. De perto, havia pontos refeitos, uma pequena mancha escondida sob a renda e uma costura torta na manga direita. Ainda assim, quando ela olhou para o espelho quebrado do pequeno quarto onde morava com a mãe, sentiu uma dor estranha, como se aquela roupa pertencesse a uma mulher que ela nunca teria tempo de ser. Do outro lado da porta, sua mãe tossia na cama. Dona Lúcia tentava fingir que estava bem desde que o médico dissera que o tratamento não poderia parar. Marina conhecia aquele fingimento. Era o mesmo que ela usava quando os cobradores batiam remédio fiado, quando a farmácia recusava vender remédio fiado, quando o dono do mercado desviava o olhar porque já sabia que ela não conseguiria pagar a conta inteira. Filha, ainda dá tempo de desistir, a mãe murmurou com a voz fina. Marina se aproximou, segurou a mão dela e sorriu com uma coragem que não sentia. Não dá, mãe. Eles voltam amanhã. Se eu não fizer isso hoje, perdemos a casa. Dona Lúcia fechou os olhos. A vergonha, às vezes, doía mais do que a doença. Ela sabia que a filha não estava se casando por amor, nem por sonho. Estava se entregando a uma família rica em troca de dinheiro suficiente para quitar uma dívida que nem era sua. O padrasto de Marina, Álvaro, desaparecera 6 meses antes, deixando empréstimos, ameaças e assinaturas em papéis que ninguém sabia explicar. Desde então, a vida das duas se transformara em uma sequência de portas fechadas. A proposta chegara por meio de um advogado frio, usando palavras elegantes para esconder uma compra. A família Vasconcelos precisava de uma mulher sem influência, sem família poderosa e sem ambição pública para cumprir uma cláusula antiga de herança. O noivo seria Rafael, descrito como um parente distante, um motorista que vivia sob dependência da família. O casamento duraria 1 ano. Marina receberia dinheiro suficiente para quitar tudo e cuidar da mãe. Depois, desapareceria com discrição. Quando leu o contrato, Marina sentiu nojo de si mesma. Quando viu a mãe tossindo sangue na toalha branca, assinou. A cerimônia aconteceu na capela particular da mansão Vasconcelos, um lugar pequeno, luxuoso e sem calor humano. Os bancos estavam ocupados por pessoas que sorriam apenas com a boca. Havia joias, perfumes caros, ternos escuros e olhares que pesavam mais que insultos. Marina atravessou o corredor com as mãos geladas, sem pai para acompanhá-la, sem amiga ao lado, sem ninguém que a defendesse. Cada passo parecia ecoar a pergunta que todos ali faziam em silêncio. Quanto custou? Rafael a esperava no altar. Ele vestia um terno sem paz para aquele ambiente. Não parecia constrangido, mas também não parecia feliz. Tinha olhos escuros, expressão contida e mãos firmes. Marina havia se encontrado com ele apenas 2 vezes antes do casamento.
Em ambas, ele falara pouco, como alguém acostumado a esconder mais do que revelar. Disseram-lhe que ele trabalhava como motorista da família, que era discreto e obediente. Marina achou estranho que um homem tão quieto aceitasse ser usado daquele jeito, mas não tinha o direito de julgar. Ela também estava ali por necessidade. Quando o padre perguntou se ela aceitava Rafael como esposo, Marina sentiu o ar faltar. Pensou na mãe, na casa pequena, no cheiro de café barato nas manhãs difíceis, nas contas empilhadas no medo. Então respondeu: aceito. Rafael olhou para ela por um segundo a mais do que o necessário. Havia algo naquele olhar que não combinava com a submissão de um homem pobre vendido pela própria família. Era como se ele pedisse desculpas sem abrir a boca. Ou como se estivesse calculando quem, naquela capela, merecia ser lembrado depois. A recepção foi pior que a cerimônia. Não houve música. Apenas um jantar formal para poucos convidados. Marina foi colocada à mesa como um objeto recém-adquirido, sentada ao lado de Rafael enquanto Helena Vasconcelos presidia o ambiente. A matriarca era elegante de um jeito cruel. Cabelos impecáveis, pérolas no pescoço, voz baixa e olhar afiado. Tudo nela parecia treinado para ferir sem perder a postura. Espero que você compreenda sua posição nesta família, Helena disse, enquanto o vinho era servido. Este casamento é uma formalidade. Não confunda contrato com destino. Marina segurou o garfo com força. Rafael permaneceu imóvel. Eu compreendo, ela respondeu. Isabela Salles, a mulher que todos tratavam como se fosse a noiva legítima ausente, soltou uma risada delicada. Era bonita com vestido vermelho e sorriso de revista. Olhava para Marina como se ela fosse poeira no tapete. Que bom. Algumas pessoas entram em mansões e esquecem o caminho de volta para a cozinha. Alguns convidados riram baixo. Marina sentiu o rosto queimar, mas não abaixou a cabeça. Pensou em responder. Pensou em perguntar quantos deles precisariam vender a própria dignidade para salvar a mãe. Mas a pobreza, quando entra em salão de ricos, aprende a medir cada palavra como se fosse moeda. Rafael finalmente pousou o copo sobre a mesa. Chega. Foi uma palavra curta, quase sem emoção, mas bastou para silenciar metade da mesa. Helena ergueu uma sobrancelha, surpresa não pela defesa de Marina, mas pelo tom dele. Isabela estreitou os olhos. Marina, porém, não se permitiu sentir gratidão. Um homem que a defendia com uma palavra e se calava diante de 10 insultos ainda era parte da prisão. Depois do jantar, uma empregada a conduziu até um corredor lateral. A mansão era imensa, cheia de pinturas antigas e corredores onde os passos pareciam ser vigiados. Marina carregava uma pequena mala com 3 vestidos, um casaco e os exames médicos da mãe. Tudo o que possuía cabia em um volume menor que a bolsa de Isabela, que... Helena apareceu antes que Marina entrasse no quarto. Tire esse vestido antes que alguém importante ache que você pertence a esta casa. Marina respirou fundo. Aquela frase doeu não porque era nova, mas porque confirmava tudo. Para Helena, ela não era nora, era ferramenta. Para os convidados, era oportunista. Para Rafael, talvez fosse apenas parte de um plano que ele não explicava. A senhora já comprou o meu silêncio por 1 ano. Marina disse, sem levantar a voz. Não precisa tentar comprar minha vergonha também. O rosto de Helena endureceu. Por um instante, a matriarca pareceu ver algo que não esperava. Uma mulher pobre, sim, mas não quebrada. Cuidado, menina. Pessoas como você sobrevivem quando aprendem a não desafiar quem pode destruí-las. Pessoas como eu já foram destruídas antes. A diferença é que continuamos respirando. Helena deu um passo à frente, mas a porta do quarto se abriu. Rafael estava ali, sem paletó, ainda com a mesma expressão indecifrável. Entre, Marina, ele disse. Ela passou por ele sem tocar em sua mão. O quarto era grande demais, bonito demais, frio demais. Marina esperava uma cama preparada para 2 pessoas estranhas e um silêncio constrangedor. Em vez disso, viu 2 seguranças próximos à varanda, uma pasta preta sobre a mesa, um telefone criptografado e um tablet aceso com notícias financeiras. O nome de Rafael aparecia na tela, não como motorista, não como parente pobre, mas como presidente oculto do Grupo Vasconcelos, o maior conglomerado empresarial da cidade. Marina ficou parada. O que é isso? Rafael fechou a porta devagar.
O homem simples do altar parecia desaparecer diante dela sem mudar de rosto. Era o mesmo corpo, a mesma voz, os mesmos olhos. Mas agora havia autoridade em seu silêncio, uma presença que nenhum motorista tratado como favor carregaria. Eu ia te contar. Marina riu sem humor. Depois de quê? Depois que eu dormisse com uma mentira? Depois que eu agradecesse por ter sido comprada? Ele desviou o olhar pela primeira vez. Eu não comprei você. Não. Marina apontou para os documentos. Sua família pagou minhas dívidas, escolheu meu vestido, decidiu a duração do casamento e me colocou em uma mesa para ser humilhada. Se isso não é compra, o que é? Rafael se aproximou da mesa e desligou o tablet. Uma armadilha. A palavra ficou suspensa no quarto. Para mim? Ela perguntou. Para eles. Marina sentiu um frio subir pela espinha. De repente, cada olhar na capela, cada risada no jantar, cada silêncio de Rafael parecia esconder uma camada mais profunda. Ele abriu a pasta e mostrou um documento antigo, com a assinatura do pai falecido. Havia cláusulas, nomes de empresas, percentuais de controle e uma condição absurda. Rafael só poderia reassumir poder total sobre parte do conglomerado se estivesse casado fora do círculo de alianças escolhido por Helena. O pai dele, desconfiando da própria família, criara uma proteção estranha para impedir que Helena usasse Isabela ou outro acordo social para dominar o grupo. Eu precisava saber até onde minha madrasta iria para manter o controle. Rafael disse. Ela escolheu você porque achou que uma mulher desesperada seria fácil de manipular. Marina encarou o papel. O nome dela estava ali em contrato recente, mas sua vida inteira parecia ter sido arrastada para uma guerra anterior ao seu nascimento. E você deixou. A frase atingiu Rafael mais do que um grito. Eu investiguei sua situação. Sabia da dívida da sua mãe, do desaparecimento do seu padrasto. Achei que aceitar o casamento também poderia te proteger. Você achou? Marina sentiu os olhos arderem. Você me viu sendo chamada de interesseira na frente de todo mundo e achou que aquilo era proteção? O silêncio dele foi a pior resposta. Marina tirou lentamente o anel do dedo e o colocou sobre a mesa. Não sabia se aquilo tinha valor legal, mas precisava recuperar ao menos um gesto de si mesma. Eu com um homem simples, porque pensei que nós dois estávamos sendo usados. Agora descubro que só eu estava no escuro. Rafael olhou para o anel, depois para ela. Marina, há coisas que você ainda não sabe. Sua dívida talvez não seja coincidência. Que? Ela congelou. O que você quer dizer? Antes que ele respondesse, o telefone dele vibrou. Rafael leu a mensagem e seu rosto endureceu. Na tela, Marina viu apenas uma frase antes que ele a virasse. A garota já descobriu. A mensagem vinha de um número sem nome. Marina sentiu que o chão da mansão desaparecia sob seus pés. A noite de núpcias não era início de casamento. Era o começo de uma guerra. Marina não dormiu naquela noite. Rafael lhe ofereceu o quarto e disse que passaria a madrugada no escritório ao lado, como se distância física pudesse diminuir a violência da mentira. Ela aceitou sem agradecer. Sentou-se na beira da cama imensa, ainda de vestido branco, olhando para o anel abandonado sobre a mesa. Em qualquer outra história, a noite de núpcias seria lembrada por flores, promessas e toque. A dela tinha cheiro de papel confidencial, ameaça velada e uma mensagem anônima perguntando se a garota já havia descoberto. Ao amanhecer, a mansão parecia ainda mais hostil. A luz atravessava as janelas altas e iluminava quadros de homens mortos que haviam construído fortuna com sobrenomes, alianças e silêncios. Marina vestiu um conjunto simples azul marinho, prendeu o cabelo e desceu para o café. Queria ligar para a mãe, queria sair dali, queria rasgar cada contrato, mas havia remédios pagos, dívidas suspensas, uma casa salva por enquanto. A liberdade, percebeu, continuava tendo preço. Helena estava à mesa lendo relatórios. Isabela mexia no celular. Rafael não estava. Quando Marina entrou, as duas mulheres ergueram os olhos com a mesma curiosidade cruel de quem esperava ver uma presa ferida. Dormiu bem? Isabela perguntou. Ou passou a noite decorando o sobrenome novo? Marina puxou uma cadeira. Passei. À noite entendendo que algumas pessoas usam sobrenome para esconder falta de caráter. O talher de Helena parou no prato. Isabela sorriu, mas os olhos perderam o brilho. Cuidado com... Helena disse.
Você recebeu dinheiro ontem. Gratidão seria mais adequada. Gratidão é diferente de coleira. Uma empregada derramou café fora da xícara, nervosa. Helena percebeu e dispensou a mulher com um gesto. Depois encarou Marina. Ontem você assinou um acordo inicial. Hoje assinará os documentos complementares. São formalidades de proteção patrimonial. Nada que uma moça da sua origem precise entender. Marina olhou para a pasta colocada ao lado do prato. Não tocou nela. Então posso levar a um advogado. Isabela soltou uma risada. Advogado? Com que dinheiro? Marina sentiu o golpe, mas não recuou. Se os documentos são justos, não há motivo para pressa. Helena fechou o relatório. Você está esquecendo sua mãe querida. O sangue de Marina gelou. A matriarca disse aquilo com delicadeza, como quem oferece açúcar, mas o veneno estava evidente. Naquele momento, Marina compreendeu que a doença de Dona Lúcia não era apenas fragilidade. Era arma nas mãos de Helena. Não fale da minha mãe. Então não me obrigue a lembrar o que depende de nossa boa vontade. Antes que Marina respondesse, Rafael entrou. Não vestia mais o terno simples do casamento. Usava roupa social impecável, relógio discreto e uma postura que fez 2 funcionários se endireitarem imediatamente. Para qualquer pessoa atenta, era impossível acreditar que aquele homem fosse motorista. Marina se perguntou como não percebera antes. Talvez porque a necessidade deixe as pessoas às cegas para tudo que não seja sobrevivência. Ele é um... Rafael olhou para a pasta diante dela. Ela não vai assinar nada sem revisão independente. Helena ergueu o rosto devagar. Agora você se importa com a opinião dela? Sempre me importei com consentimento. Marina quase riu. Consentimento. Uma palavra bonita demais para aquela casa. Helena percebeu a ironia nos olhos da nora e usou isso contra ele. Que tocante. Ontem ela era parte do seu plano. Hoje virou esposa? Rafael não respondeu. Marina odiou o silêncio dele, porque de algum modo confirmava que Helena estava certa. Ela não queria ser defendida por culpa. Queria não ter sido colocada naquela posição. Depois do café, Rafael a levou ao jardim interno. Havia câmeras discretas entre as colunas, seguranças ao longe e flores perfeitamente podadas, como se até a natureza lhe obedecesse ordens. Você precisa entender uma coisa, ele começou. Helena controla parte da família, do conselho e da imprensa. Se você sair agora, ela vai destruir sua reputação, reativar sua dívida e talvez colocar sua mãe em risco financeiro. Então sua solução é eu ficar presa? Minha solução é te dar proteção real. Proteção não combina com mentira, Rafael. Ele aceitou o golpe em silêncio. Eu errei ao não contar quem eu era antes do casamento. Não, você não errou. Você escolheu. Erro é derrubar um copo. O que você fez foi calcular minha ignorância. Pela primeira vez, Rafael pareceu perder a compostura. Seus olhos escureceram não de raiva contra ela, mas contra si mesmo. Meu pai morreu acreditando que alguém dentro da família o traiu. Depois da morte dele, Helena tentou me afastar do grupo, me cercou de alianças, empurrou Isabela para perto de mim. Eu precisava parecer fraco, dependente e irrelevante. O papel de motorista era uma cobertura dentro de algumas propriedades da família. Quase ninguém sabia da verdade, e eu fui útil porque ninguém importante me conhecia. Você foi escolhida por Helena, não por mim, mas foi aceita por você. A frase encerrou a conversa. Rafael olhou para as próprias mãos, como se nelas houvesse sangue invisível. Nos dias seguintes, a mansão se transformou em palco de pequenas crueldades. Marina recebia roupas que não serviam, convites com horários errados, orientações contraditórias dos empregados que temiam desagradar Helena. No almoço, Isabela comentava sobre viagens internacionais, obras de arte e famílias tradicionais, sempre terminando com uma pergunta falsa sobre o bairro de Marina. Deve ser curioso sair de uma rua sem segurança e vir morar aqui, disse certa vez, diante de 2 primas de Rafael. Você se assusta com o silêncio? Marina cortou a carne devagar. Não, o silêncio de casas ricas é parecido com o de hospitais. Sempre tem alguém sofrendo em algum quarto. Uma das primas baixou os olhos. Isabela ficou vermelha, mas sorriu. Helena, porém, era mais perigosa porque raramente perdia a elegância. Ela mandou um médico particular avaliar Dona Lúcia sem consultar Marina. Depois enviou o relatório para a mansão como lembrete de poder. Marina encontrou o envelope sobre a penteadeira. Dentro havia exames,
receitas e uma observação escrita à mão. Tratamento mantido enquanto houver cooperação. A mão de Marina tremeu. Ela levou o papel até o escritório de Rafael e jogou sobre a mesa. Isto é proteção real. Rafael leu e ficou imóvel. Naquele momento, Marina viu a fúria atravessar o rosto dele como uma sombra rápida. Quem te entregou isso? Sua casa. Marina, que? Não diga meu nome como se isso diminuísse a sujeira. Ele pegou o telefone e deu ordens secas para substituir a equipe médica por profissionais escolhidos por ela, transferir recursos para uma conta destinada exclusivamente ao tratamento de Dona Lúcia e bloquear qualquer interferência de Helena. Marina ouviu tudo, sem alívio. Era eficiente, sim. Poderoso, sim. Mas ainda era dinheiro cercando sua... Obrigada. Ela disse por educação, não por perdão. Rafael percebeu. Eu não espero que você confie em mim agora. Ótimo, porque eu não confio. Naquela tarde, Marina pediu autorização para visitar a mãe. Rafael insistiu em mandar carro e segurança. Ela aceitou apenas o carro, não por conforto. Ao entrar na casa simples onde crescera, sentiu o peito apertar. O cheiro de chá de erva doce, o lençol gasto, a luz fraca, entrando pela janela, que a mansão inteira, tudo parecia mais verdadeiro que a mansão inteira. Dona Lúcia a abraçou e chorou ao ver o anel de volta no dedo. Marina não teve coragem de contar tudo. Disse apenas que o casamento era mais complicado do que imaginava, que Rafael não era exatamente quem parecia, que ela precisava ser forte por um tempo. Ele te maltrata? A mãe perguntou. Marina pensou em Rafael defendendo-a no café, em Rafael mentindo no altar, em Rafael olhando para ela como se quisesse consertar algo que não sabia tocar. Não com as mãos, respondeu, mas às vezes uma mentira segura a gente pelo pescoço do mesmo jeito. Antes de ir embora, Marina revisou uma caixa velha com documentos do padrasto. Procurava qualquer coisa que explicasse as dívidas. Encontrou recibos confusos, cartões de visita e uma fotografia antiga de Álvaro diante de um prédio comercial. No canto superior da imagem havia uma placa parcialmente visível. Vasconcelos, participações. Ela guardou a foto na bolsa, sem dizer nada à mãe. Quando voltou à mansão, Rafael a esperava no hall. Bastou ver a expressão dela para entender que algo havia mudado. O que aconteceu? Marina tirou a fotografia da bolsa e mostrou. Meu padrasto trabalhou para vocês? Rafael pegou a imagem. O rosto dele ficou tenso. Esse prédio pertence a uma subsidiária antiga. Foi fechada há anos. Ele desapareceu depois de deixar dívidas que me trouxeram até aqui. E agora aparece numa foto ligada à sua família. Rafael olhou para o corredor, certificando-se de que ninguém ouvia. Não mostre isso a Helena. Por quê? Ele devolveu a foto com cuidado. Porque, se essa ligação for o que estou pensando, sua dívida não foi acidente. Foi isca. Marina sentiu o estômago revirar. Por um segundo, todas as humilhações da semana pareceram peças de um mecanismo maior. Ela não era apenas uma mulher pobre escolhida ao acaso. Talvez tivesse sido empurrada passo a passo até o altar. Mais tarde, no jantar, Helena anunciou que haveria uma recepção importante em poucos dias. Investidores, membros do conselho, famílias aliadas. Isabela estaria presente para ajudar Marina a entender a etiqueta do ambiente. A frase arrancou sorrisos discretos. Marina olhou para Rafael. Ele estava atento, mas calado. Então olhou para Helena e respondeu. Seria uma honra aprender com vocês. Helena sorriu, satisfeita por acreditar que a nora finalmente baixara a cabeça. Isabela ergueu a taça em falso brinde, mas por dentro Marina não se curvava. Guardava a foto na bolsa como se fosse uma brasa. Pela primeira vez desde o casamento, ela não pensou apenas em sobreviver. Pensou em descobrir quem havia colocado sua vida à venda. A fotografia de Álvaro diante da antiga Vasconcelos. Participações passou a pesar na bolsa de Marina como uma segunda identidade. Ela carregava para todos os lugares, escondida entre os exames da mãe e uma pequena carteira de couro gasto. À noite, quando a mansão silenciava, tirava a imagem e observava o rosto do padrasto. Álvaro nunca fora um homem confiável, mas também nunca parecera inteligente o bastante para construir sozinho a armadilha financeira que destruíra a família. Ele era fraco, vaidoso e fácil de comprar. Isso o tornava menos inocente.
mas talvez não o tornasse o cérebro do crime. Marina começou a observar a mansão com outros olhos. Antes via apenas luxo e desprezo. Agora via rotinas, medos, hábitos. Helena recebia documentos sempre às 8 da manhã. Assinava algumas páginas sem ler e separava outras em uma pasta cinza que nunca deixava sobre a mesa. Isabela visitava a casa como se ainda fosse dona do lugar, mas nunca entrava no escritório principal sem permissão. Rafael trabalhava até tarde, recebia ligações curtas e mantinha uma sala trancada no segundo andar, onde só entravam ele e Caio, um advogado jovem do grupo Vasconcelos. Caio era diferente dos outros. Usava óculos, falava pouco e olhava para Marina sem pena nem desprezo. Numa tarde chuvosa, ela o encontrou na biblioteca, procurando um livro de a pasta que carregava. Mas um papel escorregou e caiu perto dela. Marina leu apenas uma linha antes que ele pegasse. Operação Laranjeira. Vasconcelos Participir. Ações. Esse nome, ela disse. Laranjeira. Caio ficou pálido. A senhora não deveria ter visto isso. Talvez eu não devesse ter visto muita coisa nesta casa. Mesmo assim, continuam colocando na minha frente. Ele hesitou. Marina percebeu que ali havia medo, mas não lealdade a Helena. Meu padrasto se chamava Álvaro Duarte. Ele aparece numa foto na frente dessa subsidiária. Você sabe quem ele era? Caio segurou a pasta contra o peito. Não posso conversar sobre isso sem autorização do Rafael. Então converse com sua consciência. A frase o atingiu. Caio olhou para a porta, depois baixou a voz. Álvaro foi usado como representante em empresas de fachada. Assinava papéis em troca de dinheiro. Quando alguns desvios começaram a ser investigados internamente, ele desapareceu. Oficialmente fugiu. Extraoficialmente, alguém garantiu que ele levasse a culpa se tudo viesse à tona. Marina sentiu a garganta fechar. E a dívida? Pode ter sido criada para mantê-lo obediente. Ou para atingir você depois. Por que eu? Caio não respondeu. Mas a ausência de resposta disse o suficiente. Havia algo sobre Marina que alguém ainda escondia. Naquela noite, Rafael encontrou-a na biblioteca. Ela não fingiu estar lendo. Tinha a fotografia sobre a mesa e os olhos secos de quem chorara antes de ser vista. Caio falou com você, Rafael disse. Ele falou menos do que sabia. Rafael se sentou diante dela. A distância entre os dois era pequena, mas parecia cheia de todas as mentiras do casamento. Meu pai investigava a Vasconcelos Participações antes de morrer. Ele acreditava que Helena usava a subsidiária para desviar recursos e comprar influência. Álvaro era uma das assinaturas usadas. Quando meu pai morreu, os arquivos sumiram. Você acha que Helena mandou matar seu pai? Rafael respirou fundo. Acho que ela se beneficiou demais da morte dele. Marina ficou em silêncio. Pela primeira vez, viu Rafael não como um homem poderoso, mas como alguém cercado por fantasmas. Isso não apagava o que ele fizera com ela, mas tornava o tabuleiro mais cruel. E eu, por que me escolheram? A cláusula do testamento do meu pai exigia que meu casamento não fosse com alguém indicado por Helena ou pelo conselho. Ela tentou manipular a regra encontrando uma mulher vulnerável, sem força política, que pudesse controlar. Talvez tenha escolhido você pela dívida. Talvez porque Álvaro já estivesse ligado ao esquema. Talvez as duas coisas. Você fala como se eu fosse uma coincidência conveniente. Eu tenho medo de que você seja uma testemunha plantada sem saber. Marina sentiu raiva da palavra plantada, mas entendeu. Sua vida havia sido movida por mãos invisíveis. O casamento não a colocou no centro da guerra. Apenas revelou que ela já estava nele. Então eu quero ver os arquivos. É perigoso. Perigoso foi entrar nesta casa achando que só minha dignidade estava em risco. Rafael a encarou por um longo momento. Depois se levantou e abriu a sala trancada. Lá dentro havia caixas, monitores, relatórios antigos e um quadro com nomes ligados por linhas vermelhas. Marina viu Helena no centro, Isabela em uma lateral, conselheiros, empresas, contas no exterior. Embaixo, numa ficha menor, estava Álvaro Duarte. Ao lado do nome dele havia uma observação, possível ligação com MD. MD sou eu. Rafael não respondeu rápido o suficiente. Rafael. Sim. Por quê? Ele pegou uma pasta amarela e entregou a ela. Dentro havia uma cópia de certidão antiga, registros hospitalares e uma nota escrita pelo pai dele anos antes.
Marina leu com dificuldade, sentindo cada palavra abrir um buraco. A mãe biológica de Marina havia trabalhado como enfermeira em uma clínica financiada pelos Vasconcelos. Dona Lúcia era sua mãe, de criação, sua tia materna, que a Regi sabia da adoção informal, mas nunca soubera que sua mãe biológica havia testemunhado irregularidades médicas e ligadas a empresas Duarte Monteiro. O nome da mulher era Teresa Monteiro Duarte Monteiro. O mesmo sobrenome do pai de... Não, Marina sussurrou. Isso não significa... Ainda não sabemos tudo, Rafael disse. Mas meu pai acreditava que Teresa guardou provas antes de morrer. Ele tentou encontrar a filha dela. Marina se afastou da mesa. A sala pareceu pequena demais para sua respiração. Você sabia disso antes do casamento? Não. Descobri seu nome completo quando Helena apresentou os documentos. Depois mandei investigar. E escondeu. Ele fechou os olhos. Sim. A palavra foi simples e devastadora. Marina saiu da sala sem pegar a pasta. Rafael não a impediu. No corredor, encontrou Isabela encostada à parede, sorrindo como quem ouvira apenas o suficiente, descobrindo que não é tão comum quanto parecia. Isabela perguntou. Cuidado. Nesta família, quem acha que tem sangue importante costuma terminar sem nada. Marina passou por ela. E quem vive de aparência costuma perder quando alguém acende a luz. Isabela segurou seu braço com força. Você não sabe com quem está mexendo. Marina olhou para a mão dela até Isabela soltar. Estou aprendendo. A recepção anunciada por Helena se aproximava. Durante os preparativos, Marina aceitou aulas de etiqueta, provas de roupa e orientações falsas com uma docilidade calculada. Deixou que Isabela escolhesse um vestido discreto demais para ela. Deixou que Helena acreditasse que a ameaça à mãe funcionara. Deixou que os empregados a vissem calada. Mas à noite, com Caio e Rafael, Marina revisava documentos. Aprendeu a identificar empresas de fachada, datas incompatíveis, assinaturas digitalizadas. Descobriu que a dívida de Álvaro aumentara artificialmente 2 semanas antes de Helena procurá-la. Descobriu que uma conta ligada a Isabela recebera dinheiro no mesmo dia em que um cobrador ameaçou Dona Lúcia. Descobriu, principalmente, que sua mãe biológica talvez tivesse deixado provas escondidas em um lugar que ninguém da mansão conhecia, a casa simples onde Marina crescera. Ela voltou ao bairro no dia seguinte. Dona Lúcia, cansada, chorou ao ouvir o nome de Teresa. Contou que a irmã morrera em um acidente suspeito, depois de dizer que gente pôde Marina como pôde deu-se escondendo papéis e mudando-se escondendo papéis, evitando perguntas. Mas nunca soube que Álvaro justamente seria recrutado justamente. Sua mãe me deu uma medalhinha, Dona Lúcia disse. Pediu para guardar até você ser forte o bastante. A medalhinha estava costurada dentro de um velho travesseiro. Marina a abriu com cuidado. Era pequena, de ouro gasto, com as iniciais TMD no verso. Havia um número gravado. Quando Rafael viu o número, reconheceu imediatamente. É um cofre privado. Onde? No banco que administrava parte dos bens do meu pai. Marina fechou a medalhinha na mão. O medo ainda estava ali, mas algo dentro dela havia mudado. Durante anos, sua vida fora empurrada por dívidas, mentiras e ausências. Agora, pela primeira vez, havia uma pista que pertencia a ela. Na véspera da recepção, Helena entrou no quarto de Marina sem bater. Trazia um colar de diamantes. Use isto amanhã. Vai desviar a atenção da sua postura. Marina recebeu a joia e sorriu. A senhora é muito generosa. Helena pareceu satisfeita. Estou apenas ensinando você a sobreviver. Quando ficou sozinha, Marina colocou o colar sobre a mesa ao lado da medalhinha da mãe. Um brilhava para impressionar desconhecidos. O outro guardava uma verdade capaz de destruir impérios. Ela escolheu qual levaria escondido junto ao peito. A noite da recepção começou com uma tempestade. Do lado de fora da mansão Vasconcelos, carros importados subiam a alameda sob chuva fina, enquanto fotógrafos disputavam ângulos entre guarda-chuvas pretos e flashes. Do lado de dentro, lustres acesos transformavam o salão principal em um palco dourado. Taças brilhavam, músicos tocavam baixinho e investidores sorriam com a cautela de pessoas que podiam perder milhões por causa de uma frase mal colocada. Marina desceu a escada usando o vestido escolhido por Isabela.
Era discreto, quase apagado, feito para deixá-la invisível. Mas invisibilidade, Marina descobrira, podia ser vantagem. Sob o tecido simples, preso à pele por uma fita fina, estava a medalhinha de sua pequena bolsa. Havia cópias do documento que Caio preparara. E dentro dela da resignação dos que Caio preparara. E dentro dela havia uma calma nova, fria, diferente da resignação dos primeiros dias. Helena a viu chegar e sorriu, satisfeita. Excelente. Hoje, querida, fale pouco. Ou melhor, fale apenas quando alguém perguntar. Aprendi com a senhora que silêncio pode ser estratégia. Marina respondeu. Helena não gostou do tom, mas havia convidados demais para corrigir a nora. Rafael se aproximou, elegante em um terno escuro. Os olhares do salão mudaram quando ele parou ao lado de Marina. Alguns ainda fingiam surpresa ao vê-lo como dono do grupo. Outros já sabiam e mediam cada gesto. Está pronta? Ele perguntou baixo. Para ser humilhada ou para descobrir a verdade? Espero que hoje as duas coisas não aconteçam ao mesmo tempo. Marina olhou para ele. Nesta família, Rafael, quase sempre acontecem. Eles atravessaram o salão juntos. Pela primeira vez, Marina percebeu que Rafael não a escondia. Ele a apresentava como esposa, sem explicações, sem desculpas. Alguns cumprimentos eram frios. Outros, curiosos. Um senhor de cabelos brancos, chamado Ernesto Valadares, segurou a mão de Marina por tempo demais. Você se parece com alguém que conhecia há muitos anos, ele disse. Marina sentiu a medalhinha esquentar contra o peito. Talvez minha mãe. Ernesto empalideceu quase imperceptivelmente. Antes que pudesse dizer mais, Isabela surgiu com uma taça na mão e um sorriso afiado. Marina tem uma história familiar cheia de lacunas. Não é fascinante? Algumas pessoas chegam a famílias tradicionais sem saber sequer de onde vieram. O grupo ao redor ficou em silêncio. Helena, do outro lado do salão, observava. A armadilha estava começando. Marina percebeu que Isabela queria expô-la ali diante de investidores para reforçar a imagem de esposa inadequada. Meses antes, talvez ela tivesse abaixado a cabeça. Agora, apenas sorriu. Lacunas existem em muitas famílias, Isabela. A diferença é que algumas são causadas por pobreza, outras por crimes muito bem pagos. A taça de Isabela parou a meio caminho da boca. Que comentário dramático. Dramático é fingir elegância enquanto se lucra com desespero alheio. Rafael tocou de leve as costas de Marina, não para contê-la, mas para avisar que todos ouviam. Ela sabia. Queria que ouvissem o suficiente, mas não tudo. Isabela se aproximou. Cuidado. Você ainda pode voltar para o lugar de onde veio. Eu nunca tive vergonha do lugar de onde vim. Você pode dizer o mesmo sobre o dinheiro que recebe. A frase atingiu o salão como um copo quebrando. Helena veio imediatamente, com expressão controlada. Marina está cansada. O novo ambiente ainda a deixa um pouco confusa. Marina virou-se para ela. Pelo contrário. Nunca enxerguei tão bem. Ernesto Valadares tossiu, nervoso. Rafael observou o velho investidor e entendeu que ele sabia mais. Alguns conselheiros trocaram olhares. O plano de Helena, que deveria ridicularizar Marina, começava a produzir rachaduras. Para recuperar o controle, Helena subiu ao pequeno palco montado para discursos. Falou sobre tradição, estabilidade, confiança e continuidade. Agradeceu aos investidores, citou o legado do falecido Augusto Monteiro Vasconcelos, pai de Rafael, e fez uma pausa antes de mencionar o casamento. Nossa família acolhe Marina com generosidade, disse. Embora ela venha de uma realidade bastante distante da nossa, acreditamos que todos podem aprender seu lugar quando há boa orientação. O salão riu com educação. Marina sentiu o antigo calor da vergonha subir, mas não deixou que ele governasse sua voz. Rafael deu um passo, pronto para interromper, mas ela segurou o braço dele. Não. Quando Helena terminou, Isabela tomou o microfone com falsa espontaneidade. Eu gostaria de brindar a Marina. Uma mulher corajosa, sem dúvida. Afinal, nem todas teriam coragem de aceitar um casamento em circunstâncias tão financeiras. Alguns risos apareceram. Marina caminhou até o palco. O som de seus passos foi baixo, mas a tensão fez todos acompanharem. Isabela hesitou quando Marina estendeu a mão para o microfone. Posso agradecer? Não havia como negar sem parecer cruel demais. Isabela entregou. Marina olhou para o salão. Viu Helena rígida, viu Rafael atento, viu Caio próximo à porta lateral, com um tablet.
Viu Ernesto Valadares segurando a taça com força. Agradeço o brinde, começou. De fato, eu aceitei este casamento por necessidade. Minha mãe precisava de tratamento. Minha casa estava ameaçada. Uma dívida apareceu em meu nome como uma sentença. E alguém nesta sala achou que isso me tornaria obediente. O murmúrio cresceu. Helena avançou um passo, mas Rafael bloqueou seu caminho discretamente. Durante muito tempo, tive vergonha de dizer isso. Hoje não tenho. Vergonha não deveria ser de quem é encurralado pela pobreza, mas de quem cria a armadilha e chama isso de oportunidade. Isabela tentou sorrir. Marina querida, isto não é lugar para discurso social. Não, é lugar para verdades sociais bem escondidas. Ela abriu a bolsa e retirou uma cópia simples de transferência bancária. 2 semanas antes de eu receber a proposta de casamento, uma empresa ligada a pessoas próximas desta família transferiu dinheiro para uma conta usada por cobradores que ameaçaram minha mãe. Não vou citar nomes hoje. Ainda. O salão explodiu em sussurros. Helena perdeu a cor por um segundo. Marina colocou o papel de volta na bolsa. Também não vou transformar esta noite em tribunal. Só quero agradecer a todos por me ensinarem uma coisa. Quem é chamado de comprada às vezes é apenas a única pessoa na sala que ainda não vendeu a alma. Ela devolveu o microfone e desceu. Rafael a acompanhou. Isabela parecia prestes a quebrar a taça. Helena mantinha o rosto imóvel, mas seus olhos prometiam destruição. Minutos depois, Ernesto Valadares encontrou Marina perto da varanda. Sua mãe era Teresa? Perguntou quase sem voz. Marina tocou a medalhinha sob o vestido. Sim. O velho fechou os olhos. Eu devia ter falado há anos. Rafael se aproximou. Ernesto, o que você sabe? Que ele olhou ao redor, apavorado. Teresa guardou documentos de uma clínica usada para lavar dinheiro e manipular laudos médicos. Ela descobriu que Augusto Vasconcelos estava sendo envenenado lentamente, não o bastante para matar de imediato, mas para parecer doença. Tentou avisá-lo. Depois sofreu o acidente. Marina sentiu o mundo inclinar. Minha mãe foi morta, que Ernesto não respondeu diretamente. Ela me entregou uma cópia de segurança, mas eu fui covarde. Entreguei parte a Augusto. O restante ficou em um cofre. A chave era uma medalha. Rafael olhou para Marina. A medalhinha no peito dela parecia pulsar. O número do cofre, ele disse. Que Ernesto assentiu. Se Helena descobrir que vocês têm isso, ela vai atacar antes da reunião do conselho. Era tarde demais para esconder a suspeita. Do outro lado do salão, Helena os observava com expressão serena demais. Ao lado dela, Isabela digitava freneticamente no celular. Naquela madrugada, depois que os convidados foram embora, um dos seguranças de Rafael avisou que a casa de Dona Lúcia havia sido invadida. Nada de valor fora levado. Apenas gavetas abertas, travesseiros rasgados, colchões cortados. Marina correu até lá com Rafael. Encontrou a mãe assustada, mas viva. O velho travesseiro onde a medalhinha ficara escondida estava destruído sobre o chão. Marina ajoelhou-se diante dos pedaços de tecido e sentiu uma fúria limpa nascer no lugar do medo. Helena não havia apenas humilhado sua vida. Tentara apagar sua origem, sua mãe, sua memória. Rafael se abaixou ao lado dela. Marina, agora não há volta. Ela levantou os olhos. Eu sei. Pela primeira vez desde o casamento, Marina segurou a mão dele, não por consolo, mas por decisão. Amanhã vamos ao banco, depois ao conselho. E desta vez ninguém vai me mandar falar pouco. O cofre privado ficava no subsolo de um banco antigo, atrás de portas de aço que pareciam guardar não dinheiro, mas pecados. Marina entrou acompanhada de Rafael, Caio e 2 advogados independentes chamados às pressas. Usava huepsu, roupas simples, de Teresa pendurados nenhum diamante. Apenas a medalhinha de Teresa pendurada no pescoço. Quando entregou a peça ao gerente, sentiu como se devolvesse à mãe biológica a voz que lhe haviam arrancado. O número gravado abriu o registro. A assinatura antiga de Teresa confirmou o acesso. O funcionário trouxe uma caixa metálica pequena, coberta de poeira. Marina pousou as mãos sobre ela por alguns segundos antes de abrir. Dentro havia fitas, documentos, fotografias, laudos médicos e uma carta escrita à mão. Minha filha, se um dia isto chegar até você, perdoe-me por não ter conseguido ficar. Há pessoas que sorriem diante de câmeras e matam em corredores silenciosos. Não confie em Helena Vasconcelos.
Marina não chorou. A dor era grande demais para sair em lágrimas. Rafael leu a carta ao lado dela e empalideceu ao encontrar laudos do pai. As substâncias indicadas nos exames em doses indicavam a deterioração de Augusto antes da morte. Havia também registros de transferências, nomes de médicos, pagamentos à empresa TDIS, Isabela e uma gravação de áudio em que a voz de Helena, mais jovem, dizia: Augusto está ficando desconfiado. Teresa precisa desaparecer antes que entregue os exames. Caio tirou os óculos, abalado. Isto basta para abrir investigação criminal. Rafael fechou uma das pastas com força. E para derrubar Helena hoje. A reunião extraordinária do conselho estava marcada para as 3 da tarde. Helena a convocara primeiro, acreditando que controlaria a narrativa. Seu plano era declarar Rafael instável, acusar Marina de manipulação e apresentar Isabela como aliada confiável para restaurar equilíbrio institucional no grupo. Mas, quando Marina entrou na sala de reuniões ao lado de Rafael, carregando a caixa do cofre, alguns conselheiros entenderam que a tarde não seguiria o roteiro da matriarca. Helena estava à cabeceira da mesa, vestida de branco, como se pureza pudesse ser escolhida no guarda-roupa. Isabela sentava-se à direita, com uma pasta elegante e o rosto tenso. Ernesto Valadares estava presente, pálido. Advogados, auditores e membros do conselho ocupavam os demais lugares. Que interessante, Helena disse. A esposa também participará? Não sabia que dívida pessoal dava direito a voto. Marina colocou a caixa sobre a mesa. Não dá, mas prova dá direito à atenção. Isabela riu. Prova de quê? De que você se casou por dinheiro. Todos já sabem. Rafael permaneceu de pé. Esta reunião foi convocada para questionar minha capacidade de presidir o grupo Vasconcelos. Antes de começarmos, informo que todos os presentes estão sendo gravados conforme protocolo interno de segurança. Helena não se moveu, mas seus dedos apertaram a caneta. Ótimo. Assim ficará registrado seu descontrole. Isabela abriu sua pasta primeiro. Apresentou cópias de mensagens retiradas de contexto, comprovantes de pagamento das dívidas de Marina e uma declaração assinada por um cobrador afirmando que ela procurou a família Vasconcelos oferecendo casamento e troca de dinheiro. Era uma falsificação grosseira, mas dita com confiança, podia ferir. Marina Duarte entrou nesta família com intenção financeira, Isabela concluiu. Rafael, fragilizado pela morte do pai e por conflitos com Helena, foi seduzido por uma narrativa de vítima. Marina ouviu sem interromper. Todos esperavam que ela se exaltasse. Ela apenas abriu a primeira pasta da caixa. Este é o contrato original da dívida que me levou ao casamento. Esta é a versão cobrada de mim 6 meses depois. Reparem nos juros, nas datas e na assinatura digital inserida após o desaparecimento de Álvaro Duarte. Caio projetou os documentos na tela. Murmúrios correram pela mesa. Esta transferência, Marina continuou, saiu de uma consultoria vinculada a Isabela Salles e chegou à conta de um intermediário que contratou os cobradores responsáveis por ameaçar minha mãe. Isabela perdeu o sorriso. Isso é absurdo. Absurdas são as pessoas que usam a doença de uma mulher para comprar silêncio. Helena inclinou-se para a frente. Mesmo que houvesse irregularidades na dívida, isso não muda o fato de que você aceitou o dinheiro. Marina a encarou. Aceitei porque a senhora construiu o incêndio e depois me vendeu o balde de água. Rafael então apresentou os arquivos da Vasconcelos Participações, empresas de fachada, laranjas, contas no exterior. Álvaro aparecia em assinaturas, mas sempre cercado por ordens vindas de executivos ligados a Helena. O padrasto de Marina não era inocente. Aceitara dinheiro e participara de fraudes. E desaparecera. Fora transformado em bode expiatório. Quando soube demais, Ernesto Valadares pediu a palavra. Sua voz tremia. Eu confirmei parte desses documentos anos atrás ao senhor Augusto. Fui covarde por não denunciar. Teresa Duarte tentou protegê-lo. Ela sabia que os laudos médicos dele estavam sendo adulterados. Helena se levantou. Este homem está velho e confuso. Marina tirou a carta de Teresa da caixa. Minha mãe também estava confusa quando escreveu que não se devia confiar na senhora. O rosto de Helena endureceu. Sua mãe era uma funcionária ambiciosa que se envolveu onde não devia. A sala ficou imóvel. Rafael deu um passo em direção a ela. Cuidado, Helena.
Mas Marina ergueu a mão. Aquele confronto era dela também. Ela se envolveu porque viu um homem sendo envenenado. Caio reproduziu a gravação. A voz jovem de Helena encheu a sala. Teresa precisa desaparecer antes que entregue os exames. Nenhum discurso elegante sobreviveria àquele áudio. Isabela ficou branca. Um conselheiro deixou cair a caneta. Rafael fechou os olhos por um instante, como se ouvisse a morte do pai acontecer de novo. Helena, porém, não desmoronou imediatamente. Pessoas como ela eram treinadas para negar mesmo diante do abismo. Montagem. Caio passou para o próximo arquivo. Perícia preliminar, registros de armazenamento, assinatura do banco, correspondência de Teresa para Augusto. Tudo encaixava. A polícia já recebeu cópias, Rafael disse. O Ministério Público também. Esta reunião não é para decidir se Helena será investigada. Isso já começou. É para decidir se ela continuará tendo qualquer influência no grupo. Isabela levantou-se de repente. Eu não sabia de envenenamento nenhum. Helena me disse que eram apenas estratégias societárias. Eu só ajudei com Marina porque... Helena virou o rosto lentamente. Cale-se. Foi a primeira ordem sem verniz. A sala inteira viu a matriarca real por trás das pérolas. Isabela começou a chorar, não por arrependimento, mas por medo de afundar junto. Ela mandou criar a dívida. Ela disse que a garota tinha o sangue da enfermeira e que seria útil para controlar Rafael se algum documento antigo aparecesse. Eu só... Cale-se, Helena gritou. O grito ecoou, as câmeras gravaram, os advogados anotaram. Rafael ficou imóvel, mas Marina viu suas mãos fechadas. Helena percebeu tarde demais. Tentou recuperar a postura, mas a máscara já havia caído. Marina caminhou até a cabeceira da mesa e colocou ali a medalhinha de Teresa. A senhora tentou transformar minha vida em ferramenta. Usou meu padrasto, ameaçou minha mãe, ridicularizou minha pobreza, apagou a morte da minha mãe biológica e achou que eu ficaria grata por migalhas. Mas cometeu um erro. Helena respirava rápido. E qual foi? Confundiu silêncio com fraqueza. Nesse momento, 2 investigadores entraram acompanhados dos advogados de Rafael. Não houve cena exagerada, apenas formalidade fria. Helena recebeu a notificação de afastamento cautelar, mandado de busca e intimação para depoimento. Isabela também foi notificada. Os conselheiros, que antes aplaudiam a matriarca em jantares, agora potem foi em seu olhar. Ao passar por Marina, Helena sussurrou. Você acha que venceu porque um homem poderoso ficou ao seu lado? Marina não se abalou. Não. Eu venci porque mulheres que a senhora tentou enterrar deixaram provas. Helena foi levada sem algemas, ainda tentando preservar dignidade. Isabela saiu atrás, chorando e ligando para alguém que não atendia. Rafael permaneceu na sala após todos se dispersarem. A vitória tinha gosto amargo. O pai dele fora traído. A mãe de Marina fora silenciada. Dona Lúcia vivera anos com medo. E o casamento deles nascera de uma armadilha. Marina, ele disse. Ela juntou os documentos da mãe com cuidado. Não agora. Eu preciso te pedir perdão, Meno. Eu sei. Ele se aproximou, mas parou antes de tocá-la. Eu transformei você em peça do meu plano. Marina fechou a caixa. Sim, mesmo tentando te proteger. Proteção sem verdade também machuca. Rafael abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não havia dono de conglomerado, estrategista ou herdeiro. Havia apenas um homem que havia vencido uma guerra e perdido o direito de comemorar. Marina pegou a medalhinha e a colocou no pescoço. Vou para a casa da minha mãe hoje. Com segurança. Escolha, Rafael. Segurança eu aceito. Permissão não. Ele assentiu. Quando Marina saiu do prédio, a chuva havia parado. Repórteres gritavam perguntas, carros bloqueavam a entrada, funcionários observavam pelas janelas. Ela não respondeu nada. Entrou no carro levando a caixa de Teresa no colo. Pela primeira vez, a mansão, o grupo e o sobrenome Vasconcelos ficaram para trás. E Marina não se sentiu comprada. Sentiu-se devolvida a si mesma. A queda de Helena Vasconcelos não aconteceu em um único dia, embora o mundo gostasse de resumir tragédias em manchetes. Primeiro vieram as buscas nas empresas, depois os depoimentos, as notas oficiais, os vazamentos para a imprensa, os conselheiros fingindo surpresa, os antigos aliados jurando que sempre desconfiaram.
O império que por anos parecera indestrutível revelou corredores cheios de rachaduras. E no centro delas estavam nomes de mulheres que Helena acreditara ter apagado. Teresa, Lúcia, Marina. Marina passou os primeiros dias longe da mansão. Ficou na casa da mãe, onde o portão rangia, a cozinha era pequena e as paredes conheciam sua história sem julgá-la. Rafael enviou seguranças discretos, médicos escolhidos por Marina e documentos que transferiam definitivamente recursos para o tratamento de Dona Lúcia sem qualquer condição ligada ao casamento. Ela aceitou o que era necessário para reparar danos, mas recusou presentes. Flores voltavam, joias voltavam, convites para entrevistas voltavam. Marina precisava de silêncio para entender quem era depois da verdade. Dona Lúcia, ao saber de tudo, chorou por Teresa, por Álvaro, por si mesma e pela filha. Contou detalhes que antes guardara por medo. A irmã chegando assustada com a medalhinha, o pedido para proteger o bebê, o acidente sem investigação adequada, os homens que rondaram a casa depois do enterro. Marina ouviu sem raiva contra a mãe de criação. Pelo contrário, amou-a ainda mais. Lúcia não possuía dinheiro nem poder, mas havia enfrentado gente perigosa com a única arma que tinha: amor teimoso. Eu devia ter contado antes, Lúcia disse. Marina segurou sua mão. A senhora me manteve viva. O resto a gente aprende a carregar. Rafael não tentou forçar presença. Essa talvez tenha sido a primeira decisão realmente generosa que tomou. Mandava notícias por Caio, assinava autorizações, cooperava com investigações e se afastava quando Marina pedia. O conselho reconduziu oficialmente a presidência do Grupo Vasconcelos, agora sob auditoria externa. A imprensa o chamava de herdeiro implacável. Mas, nas noites em que voltava para a cobertura vazia, Rafael não se sentia vencedor. A cadeira do pai era sua, o nome da família estava preservado, Helena estava afastada. Ainda assim, o olhar de Marina ao dizer: proteção sem verdade também machuca, o acompanhava como sentença. Isabela tentou se salvar. Primeiro, alegou ter sido manipulada por Helena. Depois, ofereceu colaboração em troca de redução de responsabilidade. Entregou mensagens, comprovantes e áudios que confirmavam a criação da dívida de Marina. A sociedade que antes a recebia em festas passou a evitá-la. Para alguém como Isabela, acostumada a existir pelo reflexo nos olhos dos outros, o isolamento foi castigo profundo. Ela não perdeu apenas dinheiro, perdeu o palco. Helena, por sua vez, não se arrependeu. Em depoimentos dizia ter protegido o grupo de pessoas fracas, ambiciosas e despreparadas. Chamava Teresa de ameaça, Marina de oportunista, Rafael de ingrato. Mas as provas eram muitas. A investigação sobre a morte de Augusto foi reaberta. O acidente de Teresa também. Talvez a justiça nunca devolvesse tudo, talvez nenhum tribunal soubesse medir anos de medo, mas Marina entendeu que justiça não era ressuscitar o passado. Era impedir que a mentira continuasse governando o futuro. Um mês depois, Rafael apareceu na casa de Marina sem avisar, mas não entrou. Ficou do lado de fora do portão, sob um céu nublado, segurando uma pasta simples. Não havia seguranças visíveis, nem carro ostensivo, nem flores. Marina abriu a porta e o encontrou ali como no primeiro dia em que o vira. Um homem de roupa simples, silencioso. A diferença é que agora ela conhecia o poder por trás daquela simplicidade e as falhas por trás do... Eu posso ir embora se você quiser, ele disse. Pode falar. Ele lhe entregou a pasta. A anulação do contrato complementar. A formalização de que nenhuma dívida sua ou da sua mãe existe. E uma proposta de separação com todos os direitos garantidos, se você escolher isso. Sem disputa, sem exposição, sem condição. Marina folheou os documentos. Tudo estava correto, assinado, irrevogável. Você está me devolvendo a saída. Estou reconhecendo que ela sempre deveria ter sido sua. A frase ficou entre eles. Marina apoiou a pasta contra o peito. E o casamento? Rafael respirou fundo. Legalmente, em tudo que importa depende de você. Eu não vim pedir que fique. Vim pedir desculpa sem tentar comprar perdão. Marina observou o rosto dele. Havia cansaço, culpa e uma humildade que antes não existia. Ela poderia odiá-lo para sempre. Parte dela talvez tivesse direito. Mas outra parte lembrava que Rafael também fora criado em uma casa onde amor e estratégia se misturavam até ninguém distinguir um do outro.
Isso não o inocentava, apenas explicava a dificuldade dele de amar sem planejar. Você me viu sendo humilhada e ficou em silêncio. Ela disse. Sim. Você investigou minha vida antes de perguntar minha verdade. Sim. Você usou minha necessidade para alcançar Helena. Ele engoliu em seco. Sim. Marina esperava justificativas. Ele não deu. E por isso, pela primeira vez, ela sentiu que talvez estivesse diante do Rafael real, não do motorista inventado nem do presidente oculto. Eu não volto para a mansão, ela disse. Eu sei. Não serei enfeite do grupo Vasconcelos. Nunca mais. E se eu continuar casada com você, será porque eu escolhi, não porque preciso. Rafael assentiu. É tudo que eu posso desejar. Ela não respondeu sim naquele dia. Também não respondeu não. Fechou o portão com a pasta nas mãos e deixou Rafael ir embora. Mas naquela noite, ao lado da mãe, percebeu que não sentia mais a mesma prisão ao pensar nele. Sentia uma pergunta aberta. Nos meses seguintes, Marina construiu uma vida que não cabia mais no vestido de noiva comprado às pressas. Com apoio jurídico financiado por um acordo de reparação do Grupo Vasconcelos, criou o Instituto Teresa Duarte, voltado a mulheres endividadas por esquemas abusivos, cuidadoras familiares, trabalhadoras pressionadas por contratos ilegais. Exigiu que o projeto tivesse diretoria independente e prestação pública de contas. Rafael aceitou todas as condições. Alguns executivos acharam exagero. Marina respondeu em uma reunião. Transparência só assusta quem viveu bem demais no escuro. A frase virou manchete. Dona Lúcia melhorou aos poucos. Ainda havia dias difíceis, mas agora o tratamento não dependia da crueldade de ninguém. A casa pequena foi reformada sem perder o cheiro de café e erva doce. Marina manteve o quarto antigo, o espelho rachado e o travesseiro novo onde guardava, não escondida, mas protegida a medalhinha de Teresa. Rafael passou a visitá-la no instituto. Nunca na posição de dono, sempre como alguém disposto a ouvir. Aprendeu a esperar, aprendeu a perguntar antes de decidir. Aprendeu que amor não era salvar uma pessoa sem consultá-la, mas permanecer digno quando ela não precisava mais de salvador. Um ano depois, no aniversário simbólico do casamento, Marina voltou à mansão Vasconcelos. Não para morar, não para ser apresentada. Voltou para participar da inauguração de uma ala de arquivos aberta à investigação histórica da empresa. Retratos antigos ainda estavam nas paredes, mas agora havia placas contando também as partes incômodas do legado. O nome de Teresa Duarte figurava entre os denunciantes que ajudaram a revelar o esquema. Marina tocou a placa com os dedos e fechou os olhos. Rafael se aproximou em silêncio. Ela teria orgulho de você, disse. Marina olhou para ele. Acho que teria orgulho de nós duas. De mim e da minha mãe. Kim, das três. Ela sorriu de leve. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Depois da cerimônia, Rafael a levou até o jardim interno. O mesmo lugar onde meses antes tentara explicar a mentira como proteção. Agora não havia câmeras apontadas para eles, nem empregados curiosos. Apenas o som da água e o fim de tarde. Eu ainda uso o anel, Marina disse. Rafael olhou para a mão dela. O anel estava ali, simples, discreto. Ela o recolocara algumas semanas antes, sem anúncio. Eu vi, ele respondeu, mas não quis perguntar. Boa evolução. Ele riu baixo, quase emocionado. Marina respirou fundo. Quito. Eu não esqueci o que aconteceu. Talvez nunca esqueça. Mas também não quero que minha vida seja definida pelo pior jeito como tudo começou. O que você quer? Ela olhou para a mansão, depois para o céu. Quero continuar na minha casa. Quero dirigir o instituto. Quero que você nunca mais decida por mim. Quero conhecer o homem que existe quando não está fingindo ser pobre, nem se escondendo atrás de um império. Rafael segurou as próprias mãos para não tocar nela sem permissão. E se esse homem ainda estiver aprendendo? Marina se aproximou, e desta vez segurou a mão dele. Então ele aprende andando ao lado, não à frente. Não houve beijo cinematográfico, nem promessa exagerada, nem aplausos. Apenas duas pessoas marcadas por mentiras antigas escolhendo uma verdade difícil. Marina sabia que o amor deles não nascera puro. Nascera entre contratos, medo e manipulação. Mas algumas flores crescem justamente no terreno que tentaram envenenar. Anos depois, quando alguém perguntava se era verdade que ela se casara,
com um homem simples e descobrira na noite de núpcias que ele era dono do maior conglomerado da cidade. Marina sorria. Essa é a parte que todo mundo gosta de contar, dizia. Mas a verdadeira história não é sobre descobrir que ele era rico. É sobre descobrir que eu nunca fui pobre de coragem. E cada vez que dizia isso, tocava a medalhinha de Teresa, lembrando-se de todas as mulheres que tinham sido mandadas falar baixo. Marina nunca mais falou baixo.